Vamos lá, primeiro ano, seguindo aí nossos estudos, começar aí na página 719, capítulo sobre hidrografia, tá? Que é o estudo, né? A gente vai ver o estudo aí sobre as águas. E já na página 710, a gente tem aí no segundo subtítulo, né? É uma introdução falando da importância da água para a nossa sobrevivência, as diferentes áreas, né, de superfície que ela ocupa, como os rios, lagos, mares, né, oceanos, as áreas subterrâneas, né, águas, né, ultimamente a gente tem falado muito dos aquíferos, né, que são grandes jazidas de água no subsolo, tá? E a ciência, né, ou o estudo científico que vai abordar sobre a questão das águas é a hidrografia, beleza? E aí já no segundo subtítulo a gente tem o ciclo da água, que também é extremamente importante. Por quê? A água doce existente na Terra, né, ela não fica se renovando. Na realidade, ela, assim que a água doce foi formada, beleza, acabou, e através do seu ciclo, ela, né, vai passando dos diferentes estágios, e para isso a gente também tem, né, o acesso ao seu uso. E aí, qual a grande importância, né, quando a gente fala do ciclo da água? A gente está falando de uma preservação ambiental. E como a gente vai manter esse ciclo? Pelo esquema que a gente vê aí na figura, né? A gente está vendo ela em estado líquido. Então, pegando aí o alto da montanha, começar pela ali a posição 3, vê chovendo ali, escorre pela montanha, ela infiltra, passa a, a, a abastecer, né, o rio, até novamente chegar ao mar, a foz do rio, vai evaporar, vai formar nuvem. Esse é o ciclo hidrológico. Então passa pelo estado líquido, né, basicamente estado líquido gasoso da água. E ele vai ocorrendo constantemente. O que pode alterar, né, esse ciclo? Principalmente a questão do desmatamento, porque esse poder de absorção da água pelo solo ele se dá pela presença de vegetação, né? Se não houvesse vegetação, a água só escorreria de forma superficial. Nós estaremos aí perdendo água, né? Então, consequentemente, o ciclo hidrológico ia ser alterado, ia haver uma diminuição. Um outro fator importante de quebra desse ciclo é a questão do aquecimento global. E mais importante ainda, desculpa, deu uma escurecida. Mais importante ainda é que o aquecimento global está diretamente ligado a, ao suprimento, né, de água doce no mundo. Isso porque o principal suprimento de água doce no mundo está na Antártida, né? Você tem mais de 80%, ou mais de 90% de toda a água doce no mundo, ela está ali congelada, né, no Polo Sul. Então, a partir do aquecimento global, quando essa água doce, né, esse gelo derrete, essa água doce vai para o oceano, perdemos, né? Dali ela já se torna salgada, quebrando também a questão do ciclo hidrológico. Beleza? Então, seguindo aí, ainda na 710, a gente tem a questão dos rios, tá? O rio nada mais é o curso, né, da água, definido a partir da drenagem dos seus meandros. O meandro, né, é o caminho do rio. A gente vai ter também dentro, né, da questão de estrutura desse rio, os afluentes, tá? Que são braços, né, de rios, de outros rios interligados a um rio principal. A gente olhando aqui, vou aumentar, né, a imagem, a gente tem toda a estrutura de um rio, né? Então, pegando aqui curso superior, a gente vai ter a nascente, curso médio, né, o percurso do rio com suas curvas, que são os meandros, e o curso inferior, onde a gente vai encontrar o delta. Esse delta aqui que a gente está vendo desculpa, delta não, essa foz. A gente está vendo em forma de delta, né, uma forma triangular.
A gente também tem uma foz estuário, que seria mais fechado, né? Não abrindo esse ângulo como se fosse um triângulo. Então a gente consegue ver nessa estrutura, curso superior, como eu falei, a nascente, os braços de rios que interligam o rio principal aos afluentes, rio mais, né, mais largo, mais profundo, o rio principal, e onde ele encontra o oceano, a gente vai ter ali a foz, tá? O processo de formação do rio, né, se dá por meio da sedimentação. Essa sedimentação ou deposição de sedimentos, ela vai ocorrer a partir da erosão, que é a erosão fluvial, né? Então, conforme a água vai percorrendo o rio, vai desgastando as rochas, carregando esses sedimentos, que normalmente são depositados nas planícies fluviais, nas áreas mais baixas. A formação, né, de foz em delta, a gente tem uma deposição também de sedimentos, formando as chamadas ilhas fluviais, beleza? Esse processo de erosão, a gente vai ter a maior força, né, ocorrendo no curso médio, tá? Desculpa, no curso superior. No curso médio é o transporte dos sedimentos. Escureceu de novo, estou vacilando aqui, gente. Então, assim, a deposição vai no curso médio, né, o transporte, desculpe, e a sedimentação ou deposição de sedimentos no curso inferior, né, ou área mais baixa do relevo. Seguindo na página 711, ela já começa, deixa eu diminuir aqui para pegar tudo, demonstrando aí os padrões, né, de canais dos rios, tá? Então a gente tem aí o primeiro padrão, que é o chamado retilíneo. Você vai ter uma deposição de sedimentos, se vocês repararem, nas margens, tá vendo ali em amarelo, né? Depois o meândrico, onde vai ocorrer várias curvas. Normalmente o meândrico ele ocorre em áreas de planície, uma deposição maior de sedimentos, né, nas curvas. Anastomazado, tá? Rio de relevo. Então ele vem acompanhando os diferentes níveis de altitude do relevo e também vai apresentando uma série de curvas. E por último, entrelaçado, são rios também de planície. A força da água, né, ela é menor. Por consequência, a gente vai ter uma maior sedimentação. Então vocês veem essa formação, né, de ilhas no curso do rio, né, ou no canal do rio. Beleza? Seguindo, deixa eu diminuir. Nós temos aí as bacias hidrográficas, tá? Que é o conjunto, né, que formado pelo rio principal e os seus afluentes, tá? Deixa eu aumentar aqui. Essa bacia hidrográfica, né, tem como estrutura os divisores de água, que são os relevos, tá? O relevo, você vê aqui essa imagem, deixa eu aumentar. Então, o pico, né, dessas montanhas servem como divisor da água da chuva. Conforme a água da chuva, né, ela precipita, quando cai aí sobre o relevo, ele divide, né, como se estivesse dividindo mesmo. Por isso o nome, né, divisor. E a partir daí, diferentes braços de rio passam a abastecer o rio principal. Essa área onde está o divisor de águas é chamado de montante, tá? Além dos divisores de água, a gente tem a rede de drenagem, tá? Por onde a água, né, vai ser escoada. Parte mais inferior do rio é conhecida como a jusante, né? A de saída ou descarte da água, tá ok? Seguindo, só diminuir aqui de novo, tipos de bacias, tá? Então essas bacias hidrográficas, a drenagem dela, então a forma como escoa,
né? Ela é classificada em diferentes tipos. O primeiro delas aí é a endorreica, tá? Isso aí a gente vai ter então o rio principal desaguando no interior do continente. Então ele vai estar desaguando ou dentro de outro rio ou dentro de um lago, tá? Diferente, subimos aqui para a exorreica, né? Onde o rio principal ele vai desaguar para fora do continente, por consequência, né? Nos mares e oceanos, tá? Outra forma de drenagem, a reica, tá? É quando esse rio principal ele se infiltra em áreas arenosas, né? Onde o solo predomina, desculpa, me enrolando aqui, ó, um solo arenoso, tá? E tem também a forma de drenagem criptorreica, tá? Onde essas águas vão ser escoadas para o subterrâneo, normalmente em áreas de terreno calcário, né? Uma rocha mais fácil de sofrer com a erosão fluvial, tá? Por consequência, essas rochas, com essa infiltração da água, vai formar as estalagmites e estalactites, né, nas cavernas. Beleza? Seguindo, padrões de drenagem, tá? A drenagem ou o padrão, né, ele é composto, ele ocorre a partir conjuntos dos rios, né, numa bacia hidrográfica, a forma como ele vai escoar essas águas, tá? Então, para ficar mais simples, né? A forma como a água é escoada, ela vai ser classificada como um padrão de drenagem, tá? E aí, além dessa característica, como a gente viu aqui na classificação, né, das bacias, além dos tipos de drenagem, você tem os padrões. E aí o primeiro, dendrítica, tá? Onde os rios afluentes, estão aqueles braços interligados ao rio principal, né? Vão surgir de várias partes dos divisores de água. Então, relembrando aqui, deixa eu só botar aqui para o lado para a gente rever. Aqui, ó. Imagine, então, todos esses divisores de água, uma série de braços de rio, né, saindo desses divisores e sendo interligado, desculpa, ao rio principal, tá? Depois a gente tem deixa eu até botar aqui pro lado, fica mais fácil vocês observarem o exemplo, tá? Dendrítica, primeiro exemplo. Depois, retangular, tá? Formado em áreas onde a rocha é bastante fraturada, então tem bastante rachaduras, e o percurso da água vai se aproveitar dessas fraturas do solo. A tendência que a gente vai ter aí de rios mais retos, diferente, por exemplo, do dendrítico, né? Com rios com mais meandros, vai aproveitando o percurso a partir dos desníveis do solo. Depois, a treliça, tá? É uma drenagem onde a rocha, né, tem como se tivesse dobrado, normalmente áreas de encontro de placas tectônicas, há essas dobras, né? Você vê ali a ondulação na rocha, isso aí acontece pela movimentação da placa tectônica. Então é uma espécie de dobra, né, na rocha, no solo, e aí, por consequência, a água se aproveita dessas dobras para escoar. E por último, a radial, né, onde o rio nasce de um ponto mais alto e ele vai se abrindo, né? Como a gente vê aqui na imagem, está no alto de um vulcão, né? Parece ser um vulcão, tem ali uma cratera em cima, né? Então é formado ali no alto de um relevo com altitude diferente ao nível do mar, tá? Diminuir aqui só para a gente passar para outra página. Página seguinte, né? 712, tá? A gente vai ver em relação aos lagos, né? Que é pouco falado
normalmente a gente fala muito sobre rio quando estuda sobre hidrografia e tem uma tendência, né, de falar menos sobre os lagos, tá? De que forma eles são formados? Então, o lago ele vai surgir a partir de uma depressão, que é uma área do relevo mais baixa do que aos que estão ao seu redor. Então, normalmente, essas depressões foram formadas no período glacial. Então, o gelo veio, ocupou o espaço. No momento que teve o derretimento, né, então ele recua, ele acabou escavando o solo e formando ali uma espécie de bacia. Tá? A formação, né, ou a origem desses lagos vão ter também diferentes tipos. Vou aumentar aqui para ficar mais claro vocês verem. Primeiro, tectônico, então associado a algum tipo de movimentação das placas tectônicas, né, principalmente a partir de terremotos. Você pode ver aí normalmente surgindo a partir de um movimento tectônico onde uma placa se movimenta para cima e a outra para baixo. Então acaba fazendo esse rebaixamento da superfície. Por origem vulcânica, tá? Então crateras de vulcões inativos normalmente formam também grandes lagos. Origem residual, né? Em algum momento o oceano, né, ou um mar recuou, né, a partir do processo também ligado à glaciação e interglaciação, que é o período de degelo. Então você tinha ali o oceano ia até uma parte com o recuo, né, com o congelamento, essa água acaba recuando e como desgastou, acabou escurecendo aí, foi mal, gente. Deixa eu voltar aqui. E como desgastou, e eu esquecendo de mudar, ó. Como desgastou ali a superfície, essa água salgada fica ali presa. É o caso, por exemplo, do Mar de Aral, né, o Mar Morto, que na realidade são grandes lagos, né, são depósitos de água salgada que ficaram ali retidos no interior do continente. Depois, depressão, então associada a essa parte mais baixa do relevo, e a origem mista, tá? Vai estar associada a vários fatores que resultaram na acumulação de água nessa parte mais rebaixada, formando o lago. Beleza? Diminuir aqui, né, para a gente seguir. As águas subterrâneas, tá? Basicamente estão associadas, né, aos aquíferos. Nós temos uma porção de água, né, no chamado lençol freático. São alguns metros, né, abaixo da superfície, né? Mas os aquíferos, nós estamos falando de grandes depósitos de água que podem estar até alguns quilômetros, né, abaixo da superfície, tá? E são reservas formadas a partir do excedente, né, da chuva, se aproveitando, claro, de fraturas e os poros do solo e as fraturas das rochas, então vai filtrando para o interior da terra até achar, né, uma área, uma jazida com rocha permeável e ela fica ali retida, né? Os aquíferos são de extrema importância. No Brasil, nós temos dois importantes, né, aquíferos, o Alter do Chão e o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, o maior do mundo, só para a gente ter uma ideia, né? É um aquífero na divisa ali com o Brasil, Argentina, Paraguai, e poderia, né, manter, né, hoje a gente tem na Terra um pouco mais de 7 bilhões de pessoas, a água que tem ali nesse aquífero poderia manter a vida na Terra por pelo menos mais um ano, né? E a gente vai ter, principalmente aí, né, uma importância pela questão que a gente falou. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver todos os aquíferos, mas a importância pela que a gente estava falando logo no início, né, falando do ciclo da água. Como o homem vem atacando de forma muito violenta, né, o meio ambiente e interferindo também nesse ciclo da água, em algum momento a humanidade vai passar por um problema, né, de escassez de água doce.
E esses aquíferos são de extrema importância num futuro, né? Podendo, como hipóteses de alguns cientistas políticos, né, estudiosos, a escassez de água doce gerar conflitos. E territórios que possuem esses grandes aquíferos vão ser áreas bastante importantes e chamando muita atenção de todas as outras nações. Beleza? Seguindo, a gente vai ter na página 713, é isso, gente? 713, a parte dos oceanos, tá? A maior parte da água do planeta é água salgada. Os oceanos cobrem aí 70%, né, da superfície terrestre. A extensão, né, quando a gente fala da extensão de um oceano, ele é uma área contínua e interligada, né, em todo o globo. O que vai haver, né, de diferença de um oceano para outro é questão de temperatura, salinidade, né? Então a gente não tem uma barreira natural, uma barreira física que separe um oceano do outro. A gente olhando o mapa, esse daqui não está com bastante informação, mas a gente pegar esse de cima, só observar, nenhuma barreira interfere a ligação. Oceano Pacífico, Atlântico aqui por baixo, assim como o Índico, né? Então todos os oceanos estão interligados, tá ok? A gente tem um conjunto de, desculpa, 5, né, oceanos. Começar aqui, Oceano Glacial Ártico, né, ele localizado ali no Polo Norte, dentro do Círculo Polar Ártico, acaba banhando, né, terras tanto nas Américas quanto da Europa e também continente asiático, tá? Depois a gente vai ter aqui o Oceano Atlântico, que é o segundo mais extenso, tem os maiores fluxos, né, comerciais, né, da navegação mercante ou navegação marítima, principalmente a passagem, né, da Europa para as Américas, né, onde tem o maior fluxo de comércio em todo o mundo, né? Mais aqui embaixo a gente tem o Oceano Pacífico, que é o mais extenso, tem uma importância estratégica, principalmente, né? Liga ali o Ocidente ao Oriente, tá? Tem também importantes áreas pesqueiras, tá? E apresenta, assim como o Oceano Atlântico, né, um intenso fluxo comercial. Opa, diminui aqui sem querer. Depois, Oceano Índico, oceano ali que fica entre as terras da Ásia e África, tá? Principal importância ali, além da atividade pesqueira, principalmente a piscicultura, né? As fazendas de peixes e frutos do mar, a gente vai ter ali também uma importância grande em relação a recursos minerais, né? Combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, já que banha áreas do Oriente Médio, né, onde temos ali as principais reservas de petróleo do mundo. Por último aqui, né, Oceano Glacial Antártico, tá? 20% da área, né, do globo é ocupado por esse oceano, que fica localizado na extremidade sul do nosso globo, beleza? A gente vai seguindo aí e chega ao subtítulo dos mares, tá? O que é considerado mar, né? Toda a massa de água salgada que vai ter contato direto com o continente e banha, né, o litoral. E aí surge, muitas das vezes, a grande questão, né? Então, qual é a diferença entre o mar e o oceano? Essa diferença vai estar ligada a características, né? Que é extensão, né? Profundidade. E de uma maneira mais simples, os mares são menores,
né, e menos profundos do que os oceanos, tá? A maior parte dos mares é interligado ao oceano, tá? Que é chamado mar aberto, mas a gente também vai encontrar, desculpa, estou vacilando de novo aí, deixando escurecer. Aqui a gente vai ver isso aqui, ó, que vai ser o principal. Então, além, né, do mar aberto, a gente tem alguns que têm uma comunicação bastante estreita, que é chamado de mar interior ou mar continental, tá? Ou mares fechados e isolados, sem nenhuma, desculpa, sem nenhuma ligação com o oceano, tá? E aí são os três exemplos aqui, ó. Mar aberto, a gente tem o mar do Japão, entre o país, né, e o litoral ali da China, então contato dele com o Oceano Pacífico não tem uma grande barreira, né? É ligado diretamente. Depois a gente vai ter aqui o Mar Mediterrâneo, onde, né, a passagem é que aqui tá bem escuro, né? Mas a passagem em si, deixa eu botar aqui isso. A passagem ocorre bem ali. Então, um pequeno estreito, uma pequena abertura, né, entre os continentes, permite a ligação do mar Mediterrâneo com o oceano, tá? E depois, por último, o exemplo aqui, que a gente tem é o mar Cáspio e um mar fechado, sem ligação nenhuma com o oceano. Hoje, mais cedo, ainda falei de outro mar fechado ou isolado, que é o Mar Morto, beleza? Reduzindo, seguindo o estudo, né, da hidrografia, chegamos aí às correntes marítimas, tá? As correntes marítimas, a gente vai ter correntes de dois tipos. A corrente quente, como são formadas na região, né, na zona intertropical, principalmente na região do Equador, né, na zona equatorial do globo. E aí vão ter a corrente das Guianas, né, como a gente tem na apostila, corrente do Golfo, do Brasil e sul equatorial, tá? E correntes frias, normalmente originadas em regiões polares ou frias. E aí, como exemplo, temos aí também no livro, né? Labrador, Humboldt e Malvinas, tá? A origem, né? E aí, consequentemente, a temperatura dessas correntes vão influenciar diretamente as condições climáticas, tá? De áreas costeiras. Outro fator, vou deixar aqui o mapa, né, das correntes para vocês observarem, e fica mais tranquilo, né? Outro fator é a diferença de profundidade, tá? Áreas mais próximas à superfície, a gente vai ter as correntes quentes, e nas regiões mais profundas nós teremos as correntes frias, né? Até porque são massas de água mais densas, tá? Desculpa. Rotação da Terra vai estar diretamente ligado à trajetória dessas correntes. Então, as correntes do hemisfério sul ou do hemisfério norte, elas vão para a direita, enquanto do hemisfério sul elas têm um movimento à esquerda, tá? E isso ocorre devido à rotação que acaba ocasionando, né, o efeito Coriolis, tá? Que é uma força gerada pela rotação da Terra que acaba desviando os ventos e as correntes marítimas da sua trajetória original, tá? Então, no hemisfério sul, com esse efeito Coriolis, né, os ventos deslocam-se para a esquerda e no norte para a direita. A mesma coisa a gente vai ver na questão das correntes marítimas, né? Fazendo com que no hemisfério sul as correntes marítimas se movimentem para a esquerda, e aí na própria imagem, que não dá para perceber. As em azul movendo para a esquerda, né? Se movimentando para a esquerda, e as vermelhas se movimentando à direita. Beleza? Seguindo, nós temos aí o relevo, né, no final da 714, o relevo submarino,
tá? Como a gente já percebe na própria imagem, se aumentar muito não vai pegar tudo. Vocês têm a apostila, mas aí fica beleza. Esse relevo ele vai ter diferentes, né, perfis, tá? Então a gente tem a plataforma, deixa eu ligar, aqui uma cor, só um negócio, pá. Plataforma continental, beleza? Área de menor profundidade, né, ligada ainda ao continente. Isso nada mais é do que parte do continente ainda, né? Só que já com a água no seu interior. Depois, a região pelágica, uma região de maior profundidade, né, após o litoral do continente, região onde você vai ter uma intensa atividade pesqueira, tá? Tanto a plataforma quanto a região pelágica, elas fazem parte do talude continental, tá? Que é essa massa de rocha, né, ainda ligado ao continente. Seguindo ainda esse talude, a gente vai ter logo depois a bacia oceânica, tá? Essa continuidade do continente invadida pelo oceano, temos as ilhas continentais. Então, por exemplo, aqui no litoral do Rio, tanto Praia da Barra, Praia da Zona Sul, essas ilhas que a gente vê próxima à praia, são ilhas continentais. Então, são partes ainda do nosso continente, mas que foi invadido pelo oceano e acaba, né, gerando ali a formação daquela ilha, tá? Seguindo, seguindo aqui, temos a fossa abissal, tá? Esquecendo até de falar, vou fechar aqui. A ilha continental, né, ela é formada a partir de uma dorsal oceânica, que seria uma montanha, né, que acaba ultrapassando a linha d'água, mas ainda ligada à massa do continente, beleza? Então aqui só para a gente finalizar, eu acabei tirando, né? A fossa abissal, né? Essa fossa aí normalmente ela é formada a partir do encontro de duas placas tectônicas, né? Quando a gente tem o processo da subducção, né? Onde uma placa uma placa tectônica mais pesada acaba indo para baixo de uma placa mais leve, tá? E acaba formando no encontro desse fenômeno a formação da fossa abissal, beleza? E aí, para a gente já, né, fechar, deixa eu aumentar um pouquinho, morfologia litorânea, né? As formas que a gente vai perceber no litoral dos continentes, né? Normalmente, essas formas acabam sendo modeladas pela ação principalmente dos mares e oceanos, né? Força das ondas, mas também pode ocorrer a partir da, da erosão eólica, né? A partir do vento, ou também uma erosão glacial. Igualmente, claro, os períodos, né, de grande glaciação, ou mesmo com o derretimento de grandes calotas, né, de gelo. Aqui a gente não tem um exemplo, por exemplo, é demais, né? Um exemplo dessa morfologia litorânea produzida pelo gelo são as morainas ou morenas, né, que são faladas, que nada mais são, ou fiordes, que aí fica até mais fácil. A gente tem essa primeira imagem aqui, né, da falésia. A falésia ela acaba sendo produzida, né, principalmente pela ação, né, das ondas, mas também pela ação do vento. São rochas, aumentei demais. A estrutura, né, geológica dessas rochas são muito mais frágeis, né? Normalmente rochas calcárias, rochas sedimentares, então acabam formando
essas grandes aberturas, né, no costão rochoso. Em regiões onde a gente vai ter a presença do gelo, podem formar as morainas ou morenas, que são essas falésias, né? Na realidade são falésias que acabam depositando grande parte do sedimento na base, né, desse paredão, formando ali uma espécie de praia, ou os fiordes, que aí seria uma falésia onde a água do mar ela penetra, né, no continente. Não é o caso aqui que a gente está vendo na imagem das falésias, que é só um desgaste, né, abrindo aí fraturas ou fissuras na costa litorânea. Depois, nós vamos ter as penínsulas, nada mais é do que uma continuidade da Terra, uma porção da Terra que segue, né, em direção ao mar e tem a água oceânica, né, banhando os seus dois lados, tá? Boa parte, né, das penínsulas do mundo são extremamente ocupadas, né? O litoral em si, né, quando a gente fala de região litorânea, contexto geral, são as áreas mais ocupadas no mundo. E a gente tem importantes penínsulas, né, ocupadas, como a Península de Yucatán, no México, ou a Península da Coreia, né, onde a gente vai ter a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, beleza? Então, forma mais simples, né, para a gente fechar aí a península, porção do continente que avança em direção, né, ao mar e tem os seus dois lados, né, ou é circundada pela água do oceano, a água dos mares, tá? Opa, subi demais. Depois aí para a gente ver são as baías, tá? São áreas, né, onde o mar ou o oceano ele está cercado de terra. Então, quando a gente vê aí na imagem, tem uma pequena saída ou ligação, né, entre a baía e o restante do oceano, e toda a área dessa baía ela é circundada, como é o caso da nossa Baía de Guanabara. O ponto, né, de ligação dela com o oceano fica no estreito ali do Rio de Janeiro com o Niterói, beleza? E por último, o Golfo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho. São aberturas, né, ou modeladas no litoral dos continentes na forma de ferraduras, tá? Permitindo uma livre entrada de água do mar ou águas oceânicas, tá? Normalmente você vai ter também, né, as áreas circundadas de terras, e aí a diferença, né, de um golfo para uma baía vai pela extensão também, tá? Tanto as baías, que eu não falei, né, e eu deixei para falar agora, quanto os golfos, são áreas extremamente propícias para navegação e também para atividade pesqueira, porque são áreas com águas mais calmas, né? Consequentemente, facilitando, né, o processo. Beleza? Fechamos então aqui, gente. E aí vocês vão fazer, né, os exercícios aí 716, não, 717, 718, 19 e 720. Beleza? Até a próxima. Um abraço a todos, galera.